Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de mecânica quântica. E vocês que estão acompanhando aqui, não esqueçam de dar um like no vídeo, de comentar e acionar o sininho de notificações para que possamos aumentar o nosso alcance desses vídeos, dessas nossas aulas. Pois bem, temos mais uma aula hoje de mecânica quântica. E o que nós vamos fazer hoje é basicamente estabelecer um critério para saber se determinado sistema físico é clássico, no sentido da mecânica clássica, ou quântico, no sentido da mecânica quântica. Por isso que o título da aula de hoje eu coloquei aqui, um título chamativo aqui. É clássico ou quântico? Pois bem, isso aí nós vamos entender melhor com o passar da aula. Então vamos lá. O nosso ponto de partida será o que nós chamamos de postulados de de Broglie. O Victor Lois de Broglie, ele deu uma contribuição importantíssima no estudo dos sistemas quânticos, que a partir da contribuição dele se estabeleceu a teoria definitiva para esses sistemas, que é o que nós chamamos de mecânica quântica. O que se tinha antes do de Broglie eram modelos provisórios para explicar o comportamento daqueles sistemas que a física clássica não conseguia explicar. E basicamente, esses modelos provisórios, que começou lá do Planck, aí veio do Einstein, o Niels Bohr, etc., se baseou em dois pontos principais. Que um deles é a quantização da energia e o outro é a verificação do comportamento corpuscular da radiação da luz. Pois bem, nisso aí se consolidou que a energia em certos sistemas pode ser quantizada, e essa quantização não era explicada pela física clássica, e que a luz, em certos experimentos, como por exemplo o efeito fotoelétrico e o efeito Compton, ela possui comportamento, além do ondulatório que já era conhecido, comportamento corpuscular. Agora, com o de Broglie, um novo passo foi dado. Um novo passo definitivo. E basicamente, a ideia do de Broglie foi a seguinte. Ele pensou assim: ora, se a radiação, além do comportamento ondulatório que já era conhecido, também possui comportamento corpuscular, então, por que não a partícula, que já era conhecido seu comportamento corpuscular, por que não a partícula ter também comportamento ondulatório? Então, essa foi a grande ideia do de Broglie. Então, se concluiu que a radiação tem comportamento ora ondulatório, ora corpuscular, e a matéria também, comportamento corpuscular e ora corpuscular e ora ondulatório. Aí ficou estabelecida aí a dualidade onda-matéria universal, tanto para a luz quanto para a partícula. Mas isso, para funcionar, essa questão da matéria
ter comportamento ondulatório, isso era preciso ser verificado. Não era só dizer, não, dizer que é assim, pronto. Não. Para isso, foi então que surgiu um célebre experimento, é o experimento de Davison-Germer, que é um experimento da difração de elétrons. Então, o Davidson e o Germer mostraram que o elétron ele sofre difração. A difração é um fenômeno ondulatório. O elétron é uma partícula, ou seja, o elétron, que é a partícula, tem difração, que é ondulatório. Aí você tem aí a onda associada à partícula. Pois bem, e essa difração ocorreria obedecendo às regras que o de Broglie estabeleceu de como é a onda associada à partícula. E aí sim, aí com esse experimento é que se consolidou as ideias do de Broglie e isso levou ele a ganhar o Prêmio Nobel em Física por suas contribuições na física quântica. Pois bem, então, se a partícula ela possui comportamento ondulatório, então existe associado a essa partícula uma onda. Tem uma onda que leva alguma informação dessa partícula, de um lugar para o outro. E é o que chamamos de ondas de matéria. E se existe uma onda associada à matéria, então essa onda ela tem que ter pelo menos dois parâmetros fundamentais. Um deles é o comprimento de onda e o outro é a frequência. Então, os postulados de de Broglie sobre a onda de matéria vai dar justamente o comprimento de onda e a frequência dessa onda associada à matéria. Então vamos colocar aqui, olha, os postulados de Broglie. Ok. A primeira parte aqui é o comprimento de onda. O comprimento de onda da onda de matéria foi então dado por isso aqui. Olha. Aqui é a constante de Planck. E esse P aqui é o momento da partícula. Então, o comprimento de onda está associado ao momento. E aqui, olha, a frequência. Para a frequência, o de Broglie usou a fórmula de Planck, que associa a energia à frequência. Então, nós temos isso aqui, olha. E dividido por H. Esse H aqui é a constante de Planck, seu valor aqui é aproximadamente, vou colocar aqui, 6,63 vezes 10 a menos 34, aqui em unidades do Sistema Internacional, Joule segundo. Um exemplozinho simples para colocar em prática a teoria do de Broglie. Aqui, olha. Qual o comprimento de onda e a frequência associados a uma bola de sinuca de massa 0,15 kg e velocidade 1 metro por segundo? Então vamos ver aqui. Aqui eu pego
Uma bola de sinuca, dessa que a gente joga. Quando vai jogar sinuca, tem a bola lá. A bola. Isso aqui é uma massa típica da bola, da ordem de 150 gramas. E uma velocidade aqui estimada, 1 metro por segundo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui a resolução do problema. Para encontrar o comprimento de onda, eu preciso do momento. Então vamos encontrar primeiro o momento. O momento é igual mv. Considerando, claro, que tudo se dá em uma dimensão, na linha reta, velocidade constante, etc. Isso aqui é igual ao quê? 0,15 kg vezes a velocidade, que é 1 metro por segundo. Isso aqui vai ser igual ao quê? 0,15 kg metro por segundo. E a energia? Supondo que a energia relevante aqui é só energia cinética, então tem aqui, olha, a energia é o quê? P quadrado sobre... Não, vou colocar na forma da velocidade. Vai ficar mv quadrado sobre 2. Então, eu vou colocar aqui as informações. A massa vai ficar 0,15 kg vezes a velocidade, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Aí, calculando isso aqui, 1 ao quadrado, 1, aí 0,15 dividido por 2, isso aqui vai ser igual. Eu colocando aqui na aproximação de duas casas decimais, 0,01 joule. Não, 0,0 não, pessoal, perdão, é 0,08, deixa eu corrigir aqui. Pronto. Aqui, 0,08 joule. Agora sim, nós vamos para os postulados de de Broglie. Eu vou colocar aqui também a constante de Planck, que é igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 joule segundo. E aqui, ó, vamos colocar aqui os postulados de Broglie. E aqui, olha, o comprimento de onda. Lambda é igual H dividido por P. Aí eu vou colocar aqui, olha, os valores, né? H, 6,63 vezes 10 a menos 34 joule segundo. Isso aqui dividido por pelo momento. O momento é 0,15. Então vamos lá, vamos colocar aqui, olha. 0,15 kg metro por segundo. Então nós temos que fazer essa operação aqui, olha. Efetuando aqui esse cálculo, uma calculadora simples, isso aqui vai dar o quê? Deixa eu colocar aqui o valor. 4,42 vezes
10 a menos 33 metros. Agora vamos para a frequência. A frequência é igual. É dividido por H, pela constante de Planck. Isto aqui, aí vamos colocar aqui o valor da energia. 0,08 joule. Isto aqui dividido por aí vamos colocar aqui o H. 6,63 vezes 10 a menos 34 joule segundo. Aí vamos fazer essa operação aqui. Olha aqui, olha. Isto aqui dá igual, fazendo essa operação aqui, olha, deixa eu colocar o valor. 1,20 vezes 10 a 32 Hz. Observem esses valores aqui, olha. Comprimento de onda e frequência. Então aqui, ó. Primeiro lugar. Comprimento de onda. Olha aqui a ordem de grandeza desse comprimento de onda aqui. 10 a menos 33 metros. É um comprimento de onda muito, mas muito mesmo, muitíssimo pequeno. Para vocês terem ideia, as distâncias típicas do núcleo atômico é da ordem de 10 a menos 15 metros. Olha só aqui, olha, a diferença das ordens de grandeza. Enquanto o núcleo atômico é da ordem de 10 a menos 15 metros, o comprimento de onda de uma bola de sinuca, um objeto macroscópico típico, dessa ordem aqui, olha, 10 a menos 33. Isso aqui, 10 a menos 15 para 10 a menos 33, são 18 ordens de grandeza de diferença. Olha só, 18 ordens de grandeza. Olha o absurdo. Para vocês terem uma ideia, a diferença de... Pronto. Um comprimento para o outro, com diferença de uma ordem de grandeza, é 1000 vezes um para o outro, né? Por exemplo, uma ordem de grandeza em relação a 10 a menos 15 seria 10 a menos 16. Aliás, perdão, 10 vezes, né? Olha só. Se eu tivesse aqui 10 a menos 18, já é um comprimento 1000 vezes menor. Aí se eu tenho 10 a menos 21, é 1 milhão de vezes menor. Se eu tenho 10 a 24, é 1 bilhão. 10 a 27 é 1 trilhão de vezes menor. Aí 10 a 30 é 1 quadrilhão de vezes menor. Aí 10 a 33 corresponde a um comprimento 1 quintilhão de vezes menor do que um núcleo atômico. Então, pessoal, isso é tão pequeno que não existe um instrumento que seja capaz de medir isso aqui. Por isso que isso é clássico. Isso aqui é clássico. Você não verifica com os instrumentos existentes. Isso aqui não é acessível. Essa escala aqui de comprimento. Aí, na frequência. Vamos à frequência agora. Nós temos aqui, olha, 10 a 32 Hz. Para vocês terem uma ideia, a radiação ionizante mais energética que nós conhecemos, o raio gama. O raio gama, ele é da ordem, o comprimento de onda dele, né? O raio gama, ele tem um comprimento de onda da ordem de 10 a 19 Hz.
Aí o que acontece aqui? Olha? Aqui nós temos 10 a 32 Hz. Quantas ordens de grandeza de diferença? 13 ordens de grandeza de diferença. Isso aqui, olha, é 10 quatrilhões de vezes maior do que isso aqui. Então, aqui, olha, se nós formos considerar o comprimento de onda de um objeto macroscópico, esse aqui, por exemplo, essa onda associada a esse objeto, né, pelo menos aqui nesse cálculo simples, tem uma estimativa de oscilar 10 quatrilhões de vezes mais rápido do que um raio gama, que já oscila muito, muito, muito rápido. Porque um raio gama, ele tem 10 a 19 oscilações no segundo, a onda associada ao raio gama. Agora, olha aqui, isso aqui é muito mais além. Então, novamente, nós não temos um instrumento que consiga detectar isso aqui. Isso aqui não é acessível, essas escalas aqui, olha, de comprimento de onda e frequência. Isso aqui é clássico. Isso aqui é tudo, por isso que é tudo clássico. Agora observe outra coisa aqui. Essa bola de sinuca, ela se move aqui, naquela na sinuca, né, na mesa da sinuca. Aquela mesa da sinuca, vamos botar assim, ela tem da ordem, a dimensão ali, 1 metro. A largura, por exemplo, 1 metro. O comprimento, acho que estimando 1,5 metros. Para arredondar, vamos colocar 1 metro. Então, o obstáculo típico da bola de sinuca é 1 metro. O comprimento de onda é da ordem de 10 a menos 33. Vocês estão observando aqui o abismo que existe, o abismo infinito que existe entre 10 a menos 33 metros e 1 metro? Olha aqui, nós vamos comparar aqui, olha. E isso aqui é o tamanho típico do obstáculo que a bola de sinuca percorre, 1 metro. O tamanho da mesa ali, tamanho típico. E aqui, olha, o comprimento de onda é da ordem de 10 a menos 33 metros. Então, aqui, olha, o D ele é muito maior do que o lambda. E depois, nós constatamos que para um sistema ser clássico, as suas dimensões típicas, né, o tamanho típico do caminho que ele percorre, dos seus obstáculos, tem que ser muito maior do que o seu comprimento de onda de de Broglie. Esse critério de comparar comprimento de onda com o tamanho dos obstáculos, isso é usado na ótica para saber se o sistema ali é tratado pela ótica geométrica ou pela ótica ondulatória. Eu vou colocar aqui o critério para a gente fazer uma associação desse mecanismo quântico com o mecanismo usado na ótica. Então vamos lá. Vamos relembrar como é que as coisas funcionam na ótica. Então, sempre pegar aqui um feixe de luz cuja intensidade é muito maior do que a de um fóton. Aí o que acontece aqui? Eu tenho duas possibilidades aqui. Se os obstáculos percorridos pela luz, ou seja, esse D aqui, forem muito maior do que seu comprimento de onda, usa-se a ótica geométrica. Ou seja, usa-se, no caso aqui a ótica geométrica, ela é a teoria não ondulatória da luz. E caso contrário, caso essa condição aqui não seja obedecida, ou seja, os obstáculos eles não sejam muito maior do que o comprimento de onda da luz, aí sim, aí nós vamos utilizar
a ótica ondulatória, que aí a gente vai levar em conta o comportamento ondulatório da luz. Fazendo aqui uma associação com a mecânica quântica, isso aqui, olha, a ótica geométrica ela é como se fosse o limite clássico. Está associada ao limite clássico da mecânica quântica. E aqui, ó, no caso, o regime da ótica ondulatória está associado para o movimento da partícula, né? No seu regime ondulatório. O regime ondulatório da partícula é a mecânica quântica. Eu vou colocar, então, as condições para que uma partícula... as condições para saber se a partícula ela é clássica ou quântica. Tudo isso, pessoal, esses critérios, eles são consolidados por inúmeros experimentos. Então vamos colocar aqui, olha. Aqui, olha. Critérios para se estabelecer se um sistema é clássico ou quântico. Eu vou colocar aqui os critérios. Então, aqui, olha. Se os obstáculos que o sistema percorre forem muito maior do que o comprimento de onda, no caso o comprimento de onda de de Broglie, o sistema é clássico. Aí eu vou colocar aqui o outro critério. Caso contrário, o sistema eu vou colocar aqui quântico. Então, recapitulando então. Olha, se os obstáculos que o sistema percorre forem muito maior do que o comprimento de onda, o sistema é clássico. E caso contrário, ou seja, se os obstáculos não forem muito maior do que o comprimento de onda, aí sim, aí ele é quântico. A gente usa a mecânica quântica para tratar do sistema. Aqui, olha, se o obstáculo muito maior do que o lambda, isso aqui é clássico. É o limite clássico dos sistemas. E caso contrário, ele é quântico. Aí aquela. O comprimento de onda muito maior. Aliás, o obstáculo muito maior do que o comprimento de onda é clássico, né? Agora sim, uma condição fora disso aqui, ele vai ser quântico. Por exemplo, pode acontecer do obstáculo ser maior do que o comprimento de onda, mas não muito maior. Aí ele é tratado quanticamente. Pode acontecer, por exemplo, do obstáculo, sei lá, ser 10 vezes, 100 vezes, até 1000 vezes maior do que o comprimento de onda. Nesse caso ele é maior, mas não assim, a gente não consideramos aqui muito maior. E aí o sistema é tratado quanticamente. A gente só vai, assim, o critério para se dizer que o obstáculo é muito maior é quando o obstáculo for muitas ordens de grandeza maior do que o comprimento de onda, sei lá, bota aí, no mínimo 6, 7 vezes a ordem de grandeza maior. Vamos colocar aqui então 2 casos, tratando aqui de dois sistemas conhecidos, e estabelecer, a partir desses critérios, se eles são clássicos ou quânticos.
Agora vamos aqui, olha pessoal. Esses dois problemas, para a gente verificar essa teoria que a gente apresentou, para verificar os critérios de saber se um sistema é clássico ou quântico. Vamos aqui, olha. Analise os problemas abaixo. Problema 1. Aqui, olha. Átomo de hélio em um molde de gás ideal. A temperatura ambiente e a pressão atmosférica. É clássico ou quântico? Problema 2. Abaixo de qual temperatura um elétron livre num sólido cristalino, cujo espaçamento de rede é da ordem de 0,3 nanômetros, pode ser considerado quântico? Vamos aqui ao primeiro problema. Verificar se o comprimento de onda do átomo de hélio e comparar com o tamanho do obstáculo percorrido por este átomo. Então vamos aqui, primeiramente, calcular o comprimento de onda associado ao hélio. Para isso, nós vamos considerar a energia do átomo de hélio aqui no gás. Se é um gás ideal, todas as partículas deste gás são partículas livres, ou seja, elas não estão submetidas a nenhum potencial. Então, a energia ela é puramente cinética. Vamos colocar aqui a energia. A energia ela é igual ao quê? P² sobre 2m, onde P é o momento da partícula e m sua massa. Agora, nós vamos usar aqui um outro princípio importante aqui, que é o princípio da equipartição da energia, que a gente estuda lá na teoria cinética dos gases e depois se estuda de novo na mecânica estatística. Esse princípio da equipartição da energia consiste no seguinte: se a energia aqui da partícula ela for muito maior do que a energia associada à diferença de níveis atômicos, então a energia da partícula ela pode ser associada à sua temperatura. Aí eu posso escrever assim, olha, pelo teorema da equipartição da energia. Isso aqui é 3 meios de kBT. Esse kBT aqui é uma constante fundamental da física, a constante de Boltzmann, que ela está relacionada com aquela constante universal dos gases. Ela está relacionada é a constante dos gases dividida pelo número de Avogadro. O T é a temperatura absoluta do gás. Esse 3 aqui é para dizer que, como a partícula se move em 3 dimensões, né, para dizer que entrou na contagem da energia aqui os 3 graus de liberdade associados a cada uma das dimensões do sistema. Vamos colocar aqui os valores. Aqui, olha. Por exemplo, a constante de Planck ela é 6,63 vezes 10 a menos 34 em unidade do sistema internacional, que é Joule segundo. A constante de Boltzmann, deixa eu colocar aqui o valor dela. A constante de Boltzmann ela é igual a 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Isso dá aqui em unidade do sistema internacional. Eu vou colocar aqui a massa do hélio
a massa, eu vou colocar aqui, do hélio, 4. Eu vou considerar aqui o hélio 4, que é o isótopo do hélio mais abundante. Esta massa é o quê? É 6,68 vezes 10 a menos 27 kg. Vamos manipular essa fórmula aqui para que apareça o comprimento de onda de de Broglie daqui. Então, o que acontece, pessoal? Nós sabemos que o comprimento de onda de de Broglie é igual a H sobre P. Então, o P, o momento, né, é igual a H sobre lambda. Aí eu vou colocar aqui, pessoal. Eu vou substituir o P por isso aqui, olha, H sobre lambda. Aí aqui nós temos o quê? H quadrado. Aí vai ficar aqui, olha, sobre 2m lambda quadrado. Isto aqui dá igual a 3 meios de kBt. Aí o que vai acontecer aqui, pessoal? Esse 2 vai cancelar aqui, olha. Eu isolando o lambda, vai ficar assim, olha. O lambda é igual. Pronto, olha, pessoal. Então aqui, olha. Se eu isolar o lambda, vai ficar isso aqui, olha. Aqui aparece a constante de Planck, a constante de Boltzmann, a massa aqui, olha, a massa do hélio e a temperatura absoluta. Sim, deixa eu colocar aqui a temperatura. A temperatura, considerando a temperatura ambiente, estimando 27 graus Celsius, que em Kelvin dá 300 kelvins. Então, vou colocar aqui a temperatura como sendo 300 kelvins, que é equivalente a 27 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. A temperatura ambiente vai mais ou menos assim de entre 25 graus Celsius e 30 graus Celsius, por aí. Aí, vamos lá. Nós vamos substituir cada um desses valores aqui. Aí nós vamos ter o comprimento de onda de quanto? Aqui, pessoal, se eu substituir cada um desses valores aqui, olha, se eu colocar aqui a constante de Planck, eu coloco aqui a constante de Boltzmann, a temperatura e essa massa aqui, esse comprimento de onda ele vai ser da ordem de, eu vou colocar aqui o valor, 7,2 vezes 10 a menos 9 metro. Que isso aqui, pessoal, isso aqui é a mesma coisa que 7,2 nanômetros. Ok. Nós precisamos agora estabelecer o tamanho do obstáculo que essa partícula vai percorrer e comparar com o comprimento de onda de de Broglie. Vamos supor que o gás esteja confinado numa caixa cúbica de dimensões D. Vamos supor que as 3 dimensões da caixa, ela sendo cúbica, ela tem dimensão D. Aqui, ó. Então, a partícula, né, o átomo de hélio, ele vai percorrer um obstáculo de um tamanho típico D. E o que precisamos fazer aqui é estimar o tamanho desse D. Sabendo que o gás está a temperatura ambiente,
está na pressão atmosférica e nós temos 1 mol desse gás. Então aqui, pessoal, pela lei dos gases ideais, nós temos, aqui, olha, vejamos, PV igual a NRT. Aí, pessoal, vamos isolar aqui o volume. Então, o volume desse gás é o quê? É nRT dividido por P. Lembrando que esse P aqui é a pressão do gás, V é o volume, N é o número de mols e T a temperatura na escala absoluta. E o R é a constante dos gases. Aqui, olha, o volume do gás, nesse caso aqui, é o volume da caixa cúbica, no qual o gás está confinado. Sendo assim, esse volume, eu posso escrever assim, olha, como D ao cubo, isto é igual a nRT dividido por P. E assim o D, eu posso estimar ele assim, olha, o D será raiz cúbica de nRT dividido por P. Agora nós vamos colocar aqui os devidos valores. O N é 1 mol. Aí aqui, olha, a pressão, como é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica ela é aproximadamente 10 a 5 Pascal, em unidade do Sistema Internacional. O T é a temperatura ambiente, que a gente já colocou, que é 300 kelvins. E o R, a constante dos gases, né? É 8,31 joule por mol Kelvin. Pronto. Aí eu vou substituir estes valores aqui e fazer esse cálculozinho aqui, esse cálculo numérico aqui. Aí isso aqui vai dar o quê? Eu vou colocar já o resultado para a gente não tomar muito tempo nosso. Mas é só colocar aqui os valores e usar uma calculadora científica que vocês têm o valor. Isso aqui, olha, dá aproximadamente 2,92 vezes 10 a menos 1 metro, que é quase 29 centímetros. Olha então aqui, olha, o tamanho do comprimento de onda, que é 7,2 nanômetros, que é 7,2 vezes 10 a menos 9 metros, e o tamanho do caminho que a partícula percorre. Aqui, olha, 2,92 vezes 10 a menos 1 metros, que isso aqui é 29,2 centímetros. Olha a diferença de tamanho aqui, olha. Para vocês terem uma ideia da diferença entre essas dimensões aqui, vamos fazer a razão de D dividido por lambda. Então, eu vou pegar aqui, olha, 2,92 vezes 10 a menos 1, dividir isto por 7,2 vezes 10 a menos 9. Isso aqui, olha, vai ficar da ordem de 4 vezes 10 a 7. Observe aqui. Isso aqui, pessoal, isto quer dizer que esse tamanho típico aqui, olha, esse tamanho do caminho que a partícula percorre, ele é
40 milhões de vezes maior do que o tamanho do comprimento de onda da partícula. Então, isso implica, pessoal, que D é muito maior do que lambda. Isso quer dizer o quê? Se D for muito maior do que o comprimento de onda associado à partícula, significa que a partícula ela tem comportamento clássico. Então, aqui, olha. Aqui, olha. O hélio 4. Deixa eu colocar aqui, olha. Vou botar assim, olha. O átomo de hélio 4 no gás ideal. Esse gás ideal constituído de átomos de hélio 4 é clássico. Para isso aqui ser quântico, pessoal, a molécula nesse gás ser quântico, o que teria que acontecer? Essa razão D sobre lambda, ela teria que se aproximar da unidade. Pelo menos quando isso aqui for igual à unidade, ou for menor, então a partícula ela seguramente vai ter comportamento quântico. Aqui, pessoal, considerando o limite em que essa razão D sobre lambda se aproxima da unidade, eu posso fazer a estimativa de uma temperatura na qual isso aqui ocorre. Então, vamos procurar esta temperatura. Olha aqui, vamos buscar uma temperatura na qual, nesta temperatura, aqui, olha, a razão D sobre lambda, ela vai ser menor ou igual a 1. Pronto. Aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? Olha. Pessoal, quem é o D? O D é isso aqui. Olha. Vamos colocar aqui, olha. O D eu tenho aqui, olha. nRT dividido por P é raiz cúbica, né? Mas no lugar de raiz cúbica eu vou colocar na notação de expoente fracionário. Aí isso aqui é a mesma coisa que a raiz cúbica disso aqui é a mesma coisa que isto elevado a 1/3. Aí isso aqui, olha, dividido por quem? Dividido por lambda. Aí vamos pegar quem é um lambda aqui, olha. Olha aqui, olha. H dividido por raiz quadrada de 3m kBt. Essa raiz quadrada aqui, eu vou colocar como sendo essa base aqui com um expoente a 1/2. Aí vai ficar assim, olha. Vamos ver aqui. Aí aqui. Isto aqui, olha. H cortado, aliás, H dividido por... Aí vamos colocar aqui 3m kBt. Isto elevado a 1/2. E essa fração aqui, ela é menor ou igual a 1. Então, eu vou pegar aqui, olha,
essa fração, multiplicar pelo inverso da segunda, aí vai ficar assim, olha. Isso aqui implica que... Aí vamos lá. nRT dividido por P. Isto é elevado a 1/3. Aí vezes... aí vamos colocar aqui, olha. 3m kbt. Isto é elevado a 1/2 dividido por h. Isto aqui é menor ou igual a 1. Qual é o passo seguinte aqui, pessoal? O passo seguinte é no membro esquerdo aqui dessa desigualdade, isolar a temperatura. Então, a temperatura fica aqui do lado esquerdo e o que não for a temperatura do lado direito. Olha aqui, olha. Vamos fazer o procedimento para isolar aqui o T. Aí o que acontece aqui, olha. Aqui eu vou ter o quê? Olha só. nR sobre P elevado a 1/3 vezes... Aí vamos pegar aqui, olha. 3m kb dividido por h. Esse aqui, olha, é elevado a 1/2. Agora vamos pegar aqui, olha. T1/3 vezes T elevado a 1/2. T1/3 vezes T elevado a 1/2. Tudo isso aqui, pessoal, é menor ou igual a 1. Olha só. Aqui eu tenho T1/3 vezes T elevado a 1/2 é o quê? É T, olha aqui, olha. T1/3 vezes T 1/2. Isso é o quê? É T elevado a 1/3 mais 1/2. Que isso é igual, pessoal, somando aqui, isso aqui dá T elevado a 5/6. Aí eu vou colocar aqui. Vamos lá. Aqui nós temos nR sobre P elevado a 1/3. Aqui, olha, eu tenho 3m kb. Isso aqui é elevado a 1/2 dividido por h. E aqui, olha, T elevado a 5/6. 5/6. Isso aqui é menor ou igual a 1. Aí o que eu tenho que fazer aqui, olha, deixar só o T aqui do lado esquerdo e o resto passar para o lado direito. Então isso aqui, olha, eu passo tudo para o lado direito. Isso aqui eu multiplico por h, divido por 3mkb elevado a 1/2. Aí aqui eu passo para lá também. Aí vai ficar assim, ó. No final, isolando T, eu vou omitir alguns passos intermediários para ganhar tempo. Vocês façam esse exercício em casa. Aí isso aqui vai ficar assim, olha. Então aqui, olha. A temperatura, ela tem que ser menor que isso aqui, ó, menor ou igual. Se a temperatura estiver nesse regime aqui, o sistema vai ser quântico. Então vamos substituir os valores e verificar para qual temperatura, qual regime de temperatura o átomo de hélio no gás ideal vai se comportar quanticamente. Olha aqui, olha. Se eu substituir todos os valores, aqui, olha, por exemplo, o N é mol, substituo o R 8,31, o valor da massa do hélio, a constante de Boltzmann, a pressão atmosférica, essa pressão aqui é da ordem de 10 a 2 Pascal, por aí. Aí, se eu substituir todos esses parâmetros aqui, eu vou ter nessa ordem aqui, olha. 6 vezes 10 a menos 6 kelvins.
Veja só o regime de temperatura em que esse gás fica quântico. É uma temperatura muito baixa. Quase o zero absoluto. Porém, pessoal, essa análise que eu fiz aqui para estimar esta temperatura foi uma análise um tanto quanto grosseira, porque o gás, para temperaturas muito baixas, a equação de estado muda. Não é mais a equação do gás ideal. A equação de estado ela vai ter correções, ela vai mudar. E tem outra coisa também. Quando eu atinjo temperaturas muito baixas, o teorema da equipartição de energia ele sofre correções. Ele não é do jeito que a gente apresentou aqui. Então, assim, se eu for fazer uma análise mais realista do regime de temperaturas onde esse átomo de hélio é quântico, então eu tenho que levar em conta essas mudanças na equação de estado do gás e também na correção do teorema da equipartição de energia para temperaturas muito baixas. Aí quando eu faço isso, eu encontro temperaturas um pouco maiores, na qual o gás é quântico. E de fato, nessas temperaturas ocorrem efeitos interessantes, como por exemplo a transição para o estado superfluido. Aí, por exemplo, eu encontro o gás no regime quântico a temperatura, por exemplo, de aqui, olha, da ordem de 2 kelvins. Até temperaturas um pouco maiores. Mas, em geral, as temperaturas em que esse sistema é quântico é em temperaturas de poucos kelvins. Aí aqui, o estado superfluido do gás de hélio é um estado especial no qual o hélio se torna um líquido, mas não um líquido normal, um líquido no qual sua viscosidade cai a zero. Aí o que acontece nesse estado? Por exemplo, se no recipiente que esse superfluido está contido, eu faço um pequeno furo, um furo microscópico no recipiente, o fluido escapa todinho, porque ele não tem viscosidade. Então, qualquer brechazinha de nada, microscópica, o fluido escapa. Mas assim, detalhes sobre como ocorrem estas transições de fase, por exemplo, de hélio líquido para hélio superfluido, vocês estudam isso em mecânica estatística. Não é nosso objetivo tratar desses efeitos. Pois bem, vamos agora para o problema 2. Olha aqui, olha. Abaixo de qual temperatura um elétron livre num sólido cristalino cujo espaçamento de rede é da ordem de 0,3 nanômetros pode ser considerado quântico? Então aqui, olha. Um elétron ele percorre um sólido cristalino. Nesse sólido cristalino, os átomos se dispõem em estruturas regulares e nesse caso aqui, o espaçamento desses átomos é da ordem de 0,3 nanômetros.
Então, a distância dos obstáculos que o elétron percorre é 0,3 nanômetros. Então, vou colocar aqui, olha, o D como sendo 0,3 nanômetros. Isso é igual a 0,3 vezes 10 a menos 9 metros, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 10 metros. Nós vamos aproveitar o que fizemos no primeiro problema e já vou botar a expressão do comprimento de onda em função da temperatura. Então, o comprimento de onda de de Broglie de um elétron livre num sólido cristalino a uma determinada temperatura vai ser o seguinte. Vamos lá. Aqui, ó, lambda é igual a H dividido por raiz quadrada de 3 m kBt. Então, a condição para nós podermos estimar o regime de temperaturas no qual esse elétron livre é quântico é o regime no qual aqui, olha, D será menor ou igual que lambda. Aí o que vai acontecer aqui? Isso implica dizer que D vai ser menor ou igual que... Aí vamos lá. H é raiz quadrada de 3m kBt. Se eu for isolar aqui a temperatura, olha, então o que eu faço aqui? Ó? Eu elevo ao quadrado, subo aqui a 3m kB, desço H, etc. Aí o que vai acontecer aqui? Eu já vou colocar a temperatura isolada aqui, olha. A temperatura, ela tem que ser menor ou igual que o quê? Isto aqui, olha. Aí aqui, olha, eu isolando a temperatura, vai ficar isso aqui. Aqui é a constante de Planck, a constante de Boltzmann. A distância é o tamanho do obstáculo que o elétron vai percorrer. E aqui é a massa dele. Então aqui, olha, essa temperatura, ela tem que ser menor ou igual que... Eu vou substituir aqui, olha, o valor do H. Vamos colocar que H é igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 joules segundo. O D é dado aqui, olha. Vou colocar 3 vezes 10 a menos 10 metros. E a constante de Boltzmann, ela é 1,38 vezes 10 a menos 23 joule por Kelvin. E vou colocar também a massa do elétron. A massa do elétron é da ordem de 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Aí aqui, olha, eu vou substituir aqui os valores aqui. Aí a temperatura, ela tem que ser menor ou igual que o quê? Aí vai ficar aqui, olha, 1,18 vezes 10 a menos 25, isso aqui dividido pela massa. Aí eu vou substituir aqui o valor da massa da partícula. Aí o que vai acontecer aqui? Se for para o elétron, então aqui, olha, para o elétron,
Aí eu vou colocar esse valor aqui, ó, da massa, vou substituir aqui. Aí essa temperatura, ela tem que ser menor ou igual que esse valor aqui, ó, tem que ser dessa ordem. 1,31 vezes 10 à quinta Kelvin. Veja aqui, pessoal, o tamanho desta temperatura aqui, o valor elevado. Isso aqui significa que essa temperatura aqui, ela é o quê? Ela é 131.000 kelvins. Uma temperatura muitíssimo elevada. Então, o que é que vai acontecer? Essas temperaturas aqui, elas só são encontradas em regimes extremos. Então, o elétron livre que percorre o sólido cristalino, ele sempre vai ser quântico. Se a gente vier para a temperatura ambiente, a temperatura da ordem de 300 Kelvin, é claro que esse elétron vai ser quântico. Porque 300 kelvins é menor do que 131.000 kelvins. Então, o elétron livre que percorre a rede cristalina, essa rede com esse espaçamento aqui, vai ser sempre quântico. Porque essas temperaturas são quase impossíveis de serem alcançadas. Só vamos ver temperaturas dessa magnitude, por exemplo, em estrelas. Ou então em explosões nucleares. Que são ocorrências extremas. Agora, o que acontece se ao invés de eu considerar o elétron, eu considerar o núcleo dos átomos da rede cristalina? Por exemplo, se eu considerar uma rede cristalina de sódio, o sódio, o átomo de sódio, ele é clássico ou quântico? Vamos fazer essa mesma análise aqui e descobrir. Então, eu vou colocar aqui, olha. Para o sódio... Não, vou colocar aqui, ó. Vou explicitar melhor aqui. Para o átomo de sódio, que eu represento assim, ó, Na, o que vai ocorrer? A massa do átomo de sódio, ela tem esse valor aqui, olha. Deixa eu colocar aqui, olha. 3,84 vezes 10 a menos 26 quilogramas. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar essa massa e colocar aqui, olha. No lugar da massa do elétron, eu coloco a massa do sódio. O regime, então, de temperatura no qual o átomo de sódio é quântico é isso aqui, olha. É a temperatura menor do que isso aqui dividido pela massa do sódio. Então, vamos lá. Aí aqui, olha, vai ficar o T é menor ou igual que... Aí eu vou colocar aqui, olha, a massa do sódio aqui. Aí isso aqui vai ficar 3,07 kelvins. Olha aqui o valor dessa temperatura. Uma temperatura baixíssima, que já está perto do zero absoluto. Isso quer dizer que o átomo de sódio da rede cristalina, ele quase sempre será clássico.
Se eu tiver em temperaturas usuais, vai ser clássico o átomo de sódio. Só quando se aproxima dessas temperaturas aqui, dessa temperatura aqui de 3,07 kelvins, é que esse átomo vai apresentar comportamento quântico. Mas, por exemplo, na temperatura ambiente, isso aqui vai ser clássico. Enquanto o elétron, ele vai ter comportamento quântico. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, nós vimos alguns critérios para saber se um determinado sistema físico, um sistema de partículas, ele é clássico ou é quântico. E, basicamente, o que a gente faz é comparar o comprimento de onda de de Broglie com as dimensões típicas do sistema, o tamanho do obstáculo que as partículas do sistema vai percorrer. E também com isso, nós podemos estabelecer o regime de temperaturas no qual o sistema tem comportamento quântico. Geralmente, o regime quântico ocorre em temperaturas muito baixas. Então, para o sistema ser clássico, deve ser com temperaturas muito maiores do que essas temperaturas características. Ok, pessoal? Então eu vou encerrar por aqui e nos encontramos na próxima aula.